Segundo domingo do tempo comum, 19 de janeiro de 2025. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E a frase para nos inspirar hoje vem de Santa Ângela de Foligno, que dizia o seguinte: não sejamos como o tolo, que tem todo o seu coração onde se põe o seu olho. E o super abraço de hoje vai para o Felipe de Jaú, São Paulo, para a Márcia de Souza de Araxá, Minas Gerais, e o Júnior Costa de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Deus os abençoe com a riqueza da sua graça e logo mais, a missa para vocês. Este podcast é um oferecimento Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas, máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Dr. Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho deste segundo domingo do tempo comum nos coloca diante da celebração das bodas de Caná na Galileia. Então, como agora todo mundo gosta de festa de casamento, batizado, de aniversário, padroeiro da igreja, final de ano, festa e mais festa, há comemorações que ficam gravadas em nossa memória e com o tempo adquirem um significado cada vez mais profundo. Esquecemos outras festas, já nos lembramos delas porque perderam muitas vezes o sentido. A festa de casamento em Caná, tal como foi descrita no Evangelho de João, permaneceu viva na memória do povo cristão e para poucos revelou um significado mais profundo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Amém. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais do que a crônica das bodas de Caná, devemos nos preocupar com a presença significativa de Jesus e da sua mãe. João tem seu próprio estilo, de nos apresentar Maria. Ele nunca a chama pelo nome, mas por mãe de Jesus, ou mulher, porque lhe interessa destacar não tanto a sua individualidade, mas o papel que lhe compete. Em todo o Evangelho de João,
Maria está presente apenas em 2 momentos: em Caná, quando Jesus inicia sua primeira manifestação, e no Calvário, quando o Filho, no momento final da sua missão, a entrega como mãe ao discípulo amado. E para compreender bem o Evangelho de João, é importante recordar o princípio fundamental que regula a compreensão do seu Evangelho: a presença de 2 níveis de leitura. Cada página do texto sagrado contém um nível histórico, que é o das memórias históricas precisas que o evangelista utiliza para narrar a sua catequese, e um nível teológico, que é aquele nível implícito no texto e presente na mente do autor que escreveu, interpretando o fato à luz do acontecimento pascal. História e teologia estão ligadas e se interpenetram. Todo episódio de Caná, relido à luz da Páscoa, deve ser visto assim: as bodas representam a antiga aliança, a qual também pertence Maria. O noivo e a noiva são Deus e o povo de Israel, entre os quais não se estabeleceu uma relação permanente de amor, apesar das diversas tentativas de Deus. Maria, símbolo do judaísmo que viveu na expectativa da esperança messiânica, representa a humanidade necessitada, que deseja a libertação e aguarda a plena revelação da salvação. O sinal do vinho novo, representa a mensagem do Evangelho trazida por Jesus. O vinho, na linguagem do Antigo Testamento, é o símbolo do amor entre o noivo e a noiva, um sinal de alegria e um elemento essencial para o casamento, como está em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, capítulo 5, 7, 8. Para os profetas, o vinho é considerado uma grande dádiva de Deus, e a sua falta, causada pela infidelidade de Israel à aliança, uma verdadeira desgraça. Joel, capítulo 2, capítulo 4, Amós, capítulo 9, Isaías 25. Para a tradição judaica em geral, o vinho está associado à lei, da qual é um dos símbolos preferidos. Provérbios, capítulo 9, por exemplo. No contexto do judaísmo, podemos dizer, portanto, que o vinho de Caná é um símbolo da palavra de Deus. É a revelação de Jesus, a graça da verdade que ele trouxe, o dom da revelação. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A resposta de Jesus à sua mãe: o que há entre mim? Que temos nós com isso? Indica o surgimento de uma diferença de opinião entre os dois. Jesus quer afirmar que as relações entre eles não devem ser colocadas num nível humano, mas numa perspectiva superior, que é a da sua missão de revelador do Pai. Ou seja, enquanto Maria se detém no nível do vinho que falta para a alegria da celebração do casamento, e aí o nível humano, Jesus, por outro lado, pensa em iniciar o seu ministério profético e eleva a sua resposta ao nível do cumprimento da vontade do Pai. Pensa no dom messiânico da vida eterna, simbolizado pelo vinho novo que está prestes a dar ao homem, e aí o nível superior. Mas a notícia que Jesus traz ao homem é algo ligado à sua hora. A minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus não é o momento em que ele vai realizar o primeiro milagre, mas o tempo da sua paixão, morte e ressurreição. A hora de Jesus é toda a sua vida terrena, vivida em conformidade com a vontade do Pai, que começa aqui em Caná e atinge a sua plenitude na cruz, ápice da revelação messiânica de Jesus ao mundo e prelúdio do seu regresso ao Pai. A resposta de Jesus no diálogo com Maria tem um significado próprio e preciso. É a superação do primeiro nível terreno, em que o antigo Israel ainda se encontra, e a passagem à fé, que o resto de Israel, através de Maria, completa. E assim, a mãe de Jesus, com as palavras dirigidas aos servos, fazei tudo o que ele vos disser, responde ao convite de Jesus e entra no nível da disponibilidade para o desígnio de Deus. Não é difícil comparar a expressão usada por Maria com aquela que o povo de Deus, errante no deserto, expressou no Sinai: tudo que o Senhor disse, faremos. Êxodo capítulo 19.
Assim como Moisés no Sinai foi mediador entre Deus e o povo, introduzindo Israel na aliança com Deus, Maria, em Caná, apresenta os servos depois de ter aderido à vontade de Deus. Assim como no Sinai o dom seguiu o ato de fé de Deus, a lei, assim em Caná, a fé de Maria transmitida aos servos é seguida pela dádiva do vinho novo, que é a lei nova, a boa notícia trazida por Jesus, e é como a retomada de um compromisso solene assumido pelo povo de Israel. A comparação, inclusive, entre Sinai e Caná nos permite compreender também a sua verdade, o seu significado. Com o nome de mulher, Maria não é apenas a mãe de Jesus no sentido humano, mas a mulher-mãe, que deverá cumprir uma tarefa específica na obra da salvação do Filho, representar o povo da aliança em sua atitude de abertura e disponibilidade à palavra de Deus. Ela é a mãe Sião, Salmo 87, Isaías 2, Miqueias 4, Zacarias 8, a nova Jerusalém, que reúne os seus filhos para a construção de novas pessoas de Deus, Isaías 51. O novo Israel, na sua situação escatológica e definitiva. Maria em Caná é a imagem de Israel, que atingiu a sua plenitude, portanto, a imagem da Igreja. E com essas últimas palavras registradas do evangelista, Maria alcançou o propósito do seu trabalho, abriu caminho para a humanidade encontrar o Cristo. Hoje a igreja celebra São Mário. Ele nasceu no século III, em uma época marcada por violentas perseguições do Império Romano aos católicos. Ele e sua esposa Marta, depois com os filhos Audífax e Ábaco, saíram da Pérsia em peregrinação a Roma para visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Já nos arredores da cidade encontraram o sacerdote Valentim, que cuidava de sepultar os corpos decapitados de cerca de 270 mártires da fé. A família piedosa se juntou a ele nesta obra de misericórdia, e neste trabalho foram todos descobertos e presos pelas autoridades romanas. Instados a renegarem o Cristo e adorarem o imperador, negaram-se e foram, portanto, condenados à morte. Valentim foi condenado também por celebrar o matrimônio cristão, proibido pelas leis romanas. Mário e os 2 filhos foram decapitados logo, na Via Cornélia, e Valentim, um mês depois, no mesmo lugar. Marta, que ainda não havia sido batizada, foi levada para um poço 21 quilômetros fora dos muros da cidade e afogada. Seus corpos foram encontrados por uma cristã que, como eles anteriormente, providenciou o sepultamento dos irmãos fiéis, neste caso no túmulo da sua própria família, num terreno da sua residência na mesma Via Cornélia. No local se encontram ainda hoje as ruínas de uma igreja visitada pelos turistas. Os restos mortais dos mártires foram aí encontrados e depois levados como relíquias de veneração para diferentes igrejas na Itália e na Alemanha. Porém, esses mártires ficaram conhecidos e populares no próprio século III na Europa, em outros lugares, na história sendo divulgada principalmente entre os católicos, muito em função de um concílio realizado nos anos 268 a 270, quando Cláudio era imperador e a perseguição aos cristãos foi bastante reduzida. E como curiosidade, o nome Mário tornou-se muito comum e largamente adotado depois de tudo isso tenha acontecido. Rezemos. Senhor Pai Santo, que nos criastes por infinito amor e nos destes a dignidade de vossos filhos, algo que nem aos anjos concedestes, pela intercessão de São Mário e companheiros mártires, dai-nos as graças necessárias para vos sermos fiéis, formando e apoiando uns aos outros na igreja doméstica da nossa família, em comunhão com vosso corpo místico, enterrando o pecado na vivência das virtudes, para que a nossa peregrinação em direção ao destino dos apóstolos vos seja agradável e obra de misericórdia para os irmãos. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos com o refrão do Salmo 95 da liturgia de hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Excelente domingo para você e até amanhã.